Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir um dos pontos importantes e muito relevante no cotidiano de muita gente, que é transmissão do movimento circular. Transmitir o movimento circular, a ideia é que quando eu tenho mais de uma engrenagem e essas engrenagens, uma delas tem rotação própria, o movimento de uma é transmitido para a outra. Um exemplo simples, uma bicicleta. Uma bicicleta, você tem lá várias engrenagens, o movimento de uma engrenagem é transmitido para outra, e essa transmissão é feita de diferentes formas. Na bicicleta, nós encontramos, por exemplo, a transmissão por meio de uma corrente. Uma engrenagem é ligada a outra engrenagem por meio de uma corrente. Ainda na bicicleta, a gente encontra uma transmissão feita onde tem duas engrenagens fixas no eixo comum. Por exemplo, a roda traseira da bicicleta está ligada no mesmo eixo de uma engrenagem menor chamada catraca. Quando a pequenininha dá uma volta, a grande também dá uma volta. Então, transmissão do movimento circular está presente em vários momentos do nosso cotidiano. E qual é a ideia desse assunto? A ideia é que, observem em todas as ilustrações, que em todos os momentos eu tenho engrenagens de tamanhos diferentes. No entanto, apesar dos tamanhos serem diferentes, tem algo que é comum para essas engrenagens. E descobrir esse algo comum é a chave de você resolver os problemas, que tem uma incidência muito alta nos vestibulares. Então, bora tentar descobrir em cada um desses casos o seguinte: apesar do tamanho das engrenagens ser diferente, o que elas têm em comum? O que é igual para elas? Essa transmissão ela pode ser feita de três formas diferentes. As três formas são: quando as engrenagens estão em contato direto, é uma forma de transmitir movimento, uma engrenagem gira, produz movimento na outra engrenagem. Essa transmissão pode ser feita por uma corrente ou uma correia, onde uma engrenagem tem movimento próprio, transmite movimento para outra engrenagem. Ou essa transmissão pode ser feita quando essas engrenagens estão fixas no mesmo eixo. De novo, o nosso objetivo é, apesar dos tamanhos serem diferentes, o que é que essas engrenagens têm em comum? Primeiro caso, se a transmissão é feita por contato, observe que os tamanhos são diferentes. O que é que essas engrenagens têm em comum? Um primeiro fato é o seguinte: se a engrenagem grande girar no sentido horário, a engrenagem pequena gira no sentido contrário, anti-horário. O que é que essas engrenagens têm em comum? Observem que, no ponto de contato, independente do tamanho, quando uma engrenagem deslocar uma determinada distância, a outra engrenagem vai deslocar a mesma distância. Pensa em engrenagens dentadas. Se as engrenagens fossem dentadas, independente do tamanho, a quantidade de dente que corre na engrenagem maior é igual à quantidade de dente que corre na engrenagem menor. Ou seja, se a distância percorrida na interface de uma é a mesma distância percorrida na interface da outra, isso é um indicativo que, apesar dos tamanhos serem diferentes, essas engrenagens têm iguais velocidades escalares. A velocidade escalar da engrenagem grande é igual à velocidade escalar da engrenagem pequena. Como é que eu cheguei à conclusão? Se a distância percorrida na engrenagem grande é a mesma distância percorrida na superfície da engrenagem pequena, as velocidades escalares são iguais. Algo que é notável é, se a engrenagem grande dá uma volta, a pequenininha não dá uma volta, ela dá mais voltas. Ou seja, as velocidades angulares, elas são diferentes. E como é que eu observo isso, que as angulares são diferentes? Olhando para o número de voltas. Se a grande gira de 360 graus, a pequena vai girar de um ângulo maior. Essas velocidades angulares, então, são diferentes. Então, o que é que eu tenho de guardar desse caso? Independente do tamanho, essas duas engrenagens têm a mesma velocidade escalar. Como é que eu avalio esse caso? Observem bem. Imagina que a engrenagem grande está girando no sentido horário. Obviamente, a pequenininha, nesse caso, vai girar também no sentido horário. A pergunta que eu faço é, independente do tamanho, o que é que essas engrenagens têm em comum? Perceba que a corrente que está passando na engrenagem pequena é a mesma corrente que está passando na engrenagem grande. Essa corrente é uma peça única onde todos os seus pontos
andam com a mesma velocidade. Ou seja, se eu pegar todos os pontos dessa corrente, todos os pontos dessa corrente deslocam com a mesma velocidade. Ou seja, novamente, independente do tamanho dessas engrenagens, essas engrenagens têm a mesma velocidade escalar. A mesma velocidade escalar com que gira a engrenagem grande é a velocidade escalar com que gira a engrenagem pequena. Novamente, eu posso fazer uma associação com a velocidade angular. Perceba que, se a grande dá uma volta, a pequenininha vai dar mais voltas. Ou seja, quando a grande gira de um determinado ângulo, a pequena gira de um ângulo maior. Ou seja, se eu quero comparar as velocidades angulares, as velocidades angulares são diferentes. Então, aqui, assim como no primeiro caso, a velocidade angular da grande é diferente da velocidade angular da pequena. Quer dizer, então, que a forma de resolver esse caso é a mesma forma para resolver esse caso. A única diferença entre esses dois casos é o quê? O sentido. Na transmissão por contato, quando uma gira no sentido, a outra gira no outro sentido. Na transmissão por uma corrente, o sentido é o mesmo. Para terminar a nossa fala, e se a transmissão for feita no eixo comum? Observem bem que, se as duas engrenagens estão fixas no mesmo eixo, quando a engrenagem grande dá uma volta, a pequenininha também vai dar uma volta. Ou seja, se você pegar um ponto A na engrenagem grande e pegar um ponto B na engrenagem pequena, observe que quando A está dando uma volta, B está dando uma volta. Ou seja, quando esse gira de 360 graus, esse aqui também gira de 360 graus. E isso significa que as velocidades angulares são iguais. O número de voltas que uma dá é o mesmo número que a outra dá no mesmo tempo. E além do número de voltas ser o mesmo no mesmo tempo, além da velocidade angular ser igual, posso afirmar ainda que a frequência de rotação também é igual. O número de voltas dadas é o mesmo no mesmo tempo. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos.